A gente está estudando, a gente está fazendo cada segunda-feira uma apostila e hoje nós vamos estudar a apostila de 2013 e 2014. Então, são frases escolhidas aleatoriamente e a gente vai falando sobre elas. Então, o que prevalece na vida é o bom senso. Num relacionamento, na amizade, no casamento, na alimentação, em tudo nós precisamos ter bom senso. Às vezes, somos ótimas pessoas, mas em um determinado assunto não conseguimos raciocinar. Você não tem controle sobre tudo. O ser humano é mestre em transferir responsabilidades. Então, precisamos analisar a situação antes de querer achar culpados. Para isso, bom senso. É a história do respirar, né? Talvez se a gente respirasse mais, a gente conseguiria ter um controle interno, porque a gente tenta ter controle da situação, quando muitas vezes a gente é passageiro de uma situação. Mas a gente insiste em querer ter esse controle, de querer ter a dominância, seja do assunto, da situação, ou mesmo do próximo. A gente às vezes quer fazer imperar o que a gente entende ser o melhor. Mas esse melhor é muito relativo, porque esse melhor ele pode ser o melhor para mim e da forma com que eu penso, e não do que o outro pensa. Né? Então, ou a gente transfere a responsabilidade quando enfrenta uma situação de problema, né? Então, essa culpa não foi minha, foi você que fez tal coisa, foi você que não sei o quê. A gente vai transferindo a situação. Ou mesmo na outra situação, quando a gente quer que o outro haja pela forma com que a gente pensa. Se a gente consegue estabelecer o exercício de respirar e se colocar no lugar do outro para entender o que ele está absorvendo ou como ele está absorvendo aquela situação, a gente deixa de exercer a dominância, né? E passa a ter a empatia que tanto falamos na live de quinta-feira passada. Né? É de você entender o que o outro, é respeitar o que o outro pensa, né? Ou a atitude do outro. Né? Se ela é certa ou errada, aí depende dos seus valores. E aí a sua interpretação. Me deu uma sensação de dever cumprido, porque conforme você foi falando aí, me veio empatia e o texto escutatória, né? Então, saber escutar. A gente não sabe escutar. O outro fala, nossa, eu tô com uma dor na perna. Nossa, menina, ontem também eu não tive dor na perna. Então, assim, você não quer escutar o que o outro está falando. Você quer falar junto com ele e vir aquele... Principalmente quando é problema, né? Você não quer escutar o problema do outro. Você quer que escutem o seu problema. Porque o seu problema tem sempre maior relevância do que o problema do outro. Que aí entra arrogância e vaidade, né? A gente não tem a humildade de ouvir o outro naquilo que ele precisa, né? A gente acha que só o que a gente pensa... dificuldade em escutar, né? Eu acabei de te interromper, né? Eu devia ter esperado você terminar para mim fazer. Mas é ansiedade, né? Então, são várias coisas que vão se misturando. E quando a gente faz isso no calor da emoção, seja numa discussão, numa briga, num relacionamento, na empresa ou em alguma situação que você está vivenciando, você perde o controle. Você perde a dominância que você teria se você tivesse respirado, entendido o ambiente que você está inserido naquele instante, né? Entender o que está acontecendo com o outro, para depois você ter alguma reação. Que necessariamente não é concordar, mas é entender que o outro pensa de forma diferente do que você. E está tudo certo. O problema é que a gente não quer que o outro pense diferente. Não, mas como você pensa assim? Não tem que pensar assim. Estou te falando que não é assim. Estou te falando que é diferente. Não, então você quer dominar a mente do outro. A gente faz isso com filho, né? Um filho é básico, né? A gente, como pai, sabe sempre mais do que os filhos possam achar que pensam, né? Aí cria o conflito.
né? Mas é exatamente isso, é você não respirar, não entender o cenário que você está inserido, né? Não deixar com que a emoção tome conta da situação, entenda o que o outro está dizendo, não necessariamente concorde com isso, né? E aí você consegue fazer com que isso tenha um valor agregado. Mas vamos lá. Não temos o bom senso de reconhecer os nossos pensamentos negativos. Muitas vezes, não fazemos nada para mudar o agora. O ser humano não enxerga o que ele faz de errado. Ele enxerga o que o outro faz. Nós deveríamos enxergar os nossos próprios defeitos e tentar mudá-los. Mas o ser humano tem defeito? A gente pensa coisa negativa? Desde quando? Desde quando? É isso, né? Não se trata de certo e errado, ele completa. Trata-se de mudar os pensamentos, já que os pensamentos que eu tive até agora não estão dando certo. Se você está vivenciando uma situação e ela se apresenta por diversas vezes de forma igual, né, na sua essência, né, alguma coisa está errada, né? Eu me esforço, eu penso positivo, eu tento mudar a forma de pensar, eu só faço coisas boas para os outros, né? A gente vai enchendo aquilo que nós somos seres perfeitos, né? E o outro não. Só que a sua vida continua dando errado sempre na mesma coisa. Então, alguma coisa está errada. Então, assim, é deixar de ser arrogante e entender que alguma coisa no seu processo é que está errada. Então, parar, refletir sobre esse exercício de achar que o outro está errado na situação, né? E começar a ver aonde você erra, né? Entender os seus próprios erros em vez de achar. É muito mais fácil, eu diria até que é muito mais gostoso ficar achando o defeito dos outros do que na gente, né? Porque Ai, meu Deus. É mais fácil julgar, é mais fácil olhar o sapato daquela, a roupa da outra, camisa não sei de quem, a ação e reação de uma situação do outro, do que a gente trabalhar o nosso interno. Fazer a faxina interna é algo que tira você da zona de conforto, né? E tirar a gente da zona de conforto é algo extremamente complicado. Porque, primeiro, é um exercício diário. E esse exercício ele só ocorre na atitude. Porque é mais fácil pensar e não agir do que agir isoladamente. Então, dizer uma série de coisas é muito fácil, né? A gente fala palavras maravilhosas. Mas qual é a atitude? Como é que você avalia uma outra pessoa? Ou como a gente deveria avaliar outras pessoas? É pela beleza física? É pelo corte de cabelo? É pela roupa de marca? Também, né? Não, a beleza física e o corte de cabelo. A roupa de marca aí já é de qualquer um. Tem vários. Já é de cada um. Tudo bem, mas eu estou citando vários exemplos, né? Tem gente que olha a beleza física. Tem outro que olha como é que essa pessoa se veste. A outra olha que carro a pessoa tem, qual status de vida que ela apresenta. E às vezes está ferrado, mas está lá, vendendo uma ilusão de imagem. Então, na verdade, a gente deve conhecer o próximo pelas atitudes que ela tem no seu dia a dia. Porque aí você consegue ter uma visão de realmente qual é a personalidade e como é que essa pessoa age com referência ao próximo. E não aquilo que é fantasioso, né? Porque a gente julga demais. O primeiro ato que a gente faz sobre qualquer situação, pelo exercício que a gente tem, é o julgamento. E isso vem... eu estava lendo hoje de manhã um livro e ele volta lá no tempo de Plutão, né? Então fala de Plutão, Platão e Aristóteles, e aí vem trazendo século a século uma série de coisas.
E o que eu percebi dos trechos que eu li é como nós repetimos padrões, né? Essa repetição de padrão que está inserida no nosso DNA é muito forte. É inacreditável você ver os padrões que foram dados para se criar a sociedade, por que precisava ter a sociedade, qual a influência da religião nessa sociedade, por que se criou, então, as religiões que pudessem, de alguma forma, doutrinar as mentes e as pessoas, né? Aí você entra nos padrões financeiros, né? Que era a plebe, o alto comando, a igreja, o papel da igreja em alguns movimentos. Então, assim, é um livro bem abrangente e muito curioso, porque é impressionante como esses padrões de 300 anos antes de Cristo para cá, né, 700 anos antes de Cristo para cá, se repetem até hoje. Então, é fácil mudar? Não é. A gente já carrega no DNA isso. As nossas células já estão pré-formatadas por isso. Se a gente é poeira do universo, né, e essa poeira vem sendo construída a cada nova geração, e esses átomos e essas memórias que refletem a sociedade a qual você foi inserida naquela encarnação, perceba o quanto a gente vem sendo sobrecarregado por padrões pré-definidos, não por mim. Não por mim. Né? Isso vem no meu DNA, vem nas minhas memórias acásticas que estão gravadas no meu subconsciente imensamente. Então é muito difícil mudar. Esse exercício... Não é fácil. Muda a neurolinguística, não é fácil. Não é fácil mudar. Né? Não é fácil você ter que mudar comportamento e pensamento. Mas eu acredito que só tem uma forma de fazer isso, que é a prática. É você praticar o novo. É você eliminar as velhas memórias, trazendo algo novo para preencher esses espaços que tem entre o velho e o agora. A gente tem espaços. Posso ler a próxima frase? Pode. É buscar o melhor caminho. Esqueça quem está certo e quem está errado. Não tente encontrar certo e errado, porque todos somos diferentes. E a cada minuto, ele nem fala que a gente é diferente do outro. Ele fala assim, não tente encontrar certo e errado, porque somos diferentes a cada minuto. Então, nós mesmos já somos diferentes. Imagina com o outro. Nós somos como um rio que corre. Então, é buscar o melhor caminho. Bom senso para compreender que se eu não gosto de azul e o outro gosta, resolveremos a situação com diálogo. Ou pintamos metade da parede de azul e a outra metade de branco. Então, é manter o diálogo na relação. Ou mistura o azul no branco, fica um azulzinho bebê. Entendeu? Azul claro, né? Azul bebê. Claro. E deixa todo mundo feliz. Mas a diferença é interessante porque ela é uma oportunidade de você repensar a sua própria verdade. É de você repensar se realmente aquilo que eu estava achando até aquele segundo é o correto. Porque se a cada diferença eu puder pensar e melhorar ou reafirmar a minha certeza, e isso está baseado em valores, o que esses valores representam para você, você tem a oportunidade de melhorar a cada diferença que você encontra. Exato, foi como a Lígia escreveu aí, ó. Demais, eu me pego julgando muito as atitudes, não a aparência, mas a atitude. Mas mesmo a atitude, veja, quer ver uma coisa que a gente julga muito hoje? Quem está usando e quem não está usando máscara. Então, assim, na verdade, as pessoas têm escolhas, né? A gente sabe que usar a máscara é o correto nesse momento, mas a pessoa tem escolha.
Então, ela vai usar ou não se ela quiser, né? Então, eu não posso querer que ela pense com o meu pensamento. Então, mas o seu direito vai até quando você não afeta o direito do outro. Então, assim, você Sim. tem o direito da escolha de não usar a máscara. Legal, dentro da tua casa, querido. Porque a partir do momento que você quer viver e vive em uma sociedade, algumas coisas você tem que ter o meio termo. Então, o risco que você tem, o direito que você tem de não querer se proteger, eu acho legal. Então, tá legal. Você não quer se proteger, mas você não pode me colocar em risco. Então, você está adentrando por o isso direito do outro. Por isso que, por exemplo, nas lojas, no ônibus, em vários lugares, você não pode entrar sem máscara. Essa outra frase também foi bem legal. Mudamos porque sentimos que é certo ou porque queremos mudar? Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente quer mudar, é porque a gente absorveu aquele conhecimento e percebeu como ele funciona e tem o bom senso de saber que precisa fazer diferente. Agora, quando eu me pauto no que é certo e no que é errado, sempre vai ter uma coisa que vai ser certo para uns e vai ser errado para outros. Então, eu tenho que fazer porque está dentro das minhas escolhas, né? Está dentro dos seus valores. Você reage pelos seus valores. Né? A não ser quando você se deixa, por opção e livre-arbítrio, se deixar levar pela situação do outro, que também é uma escolha. Né? Mas o que é certo e errado? Então, é assim... não existe, porque o que é certo para mim não é para você. Né? É só pegar o número 6. Se eu olho para o 6 daqui, ele é 6. Se você olha para ele daí, ele é 9. Então, já começa por aí. Né? Afinal de contas, ele é 6 ou ele é 9? Então, vai depender do ângulo. Vai depender do ângulo que eu dou para ele, né? O ângulo que você dá para ele só está piorando, né, Luiz Henrique? Mudar. Exatamente. Muda a conversa. Vamos ver aqui, a Lígia, quando me afeta nesse exemplo da mala. Então, eu acho que quando te afeta, ele não usou bom senso, né? Ainda que dentro do direito dele de não querer se proteger, ele não pode adentrar ao direito das demais pessoas. Então, eu acho que aí não cabe julgamento, mas cabe o certo e errado. Porque você tem alguns limites que a sociedade te impõe de certas regras de melhor convivência. Né? Eu acho que conviver em sociedade tem os seus valores e tem os valores do consenso coletivo, que é isso. Então, tem coisas que são consenso coletivos. Né? Então, ou a mediação, ou, na verdade, o bom senso vai te trazer a uma situação de pensamento. Aí você chama a Lígia para ela fazer uma mediação. Isso. Nossa doutora. Vamos lá. Né? Aí ele coloca assim, eu posso escolher fazer uma viagem de navio ou de avião. O avião chega mais rápido, mas não me permite admirar a paisagem. Já o navio me proporciona uma viagem muito mais bonita, mas demorada. Então, eu preciso escolher se eu quero chegar rápido ou se eu quero me demorar pelo caminho. São escolhas e eu preciso me responsabilizar por isso e arcar com as consequências dessas escolhas. Acho que resume bastante da questão da escolha, livre-arbítrio, bom senso, do que a gente falou. É a questão da atitude, é se responsabilizar por aquilo que você efetivamente faz sem transferir essa responsabilidade para o outro, ainda que não tenha dado certo. O que mais temos aí? Se as coisas não estão caminhando, alguma coisa deve ser mudada em sua vida. Começar de novo é sempre mais acertado que desistir. Precisamos refletir, comungar, conversar com os nossos próprios pensamentos e nos descobrir. Só quando nos descobrirmos, poderemos ter bom senso na vida. Trocando em miúdos, façam terapia. Essa questão da autorreflexão, que eu acho que, de forma geral, eu acho que nós não fomos
educados a fazer autorreflexão, né? A gente não aprende isso ao longo da infância, da juventude, de autorrefletir, de fazer esse exercício de tratar os seus próprios pensamentos. Eu acho que desistir é uma opção, né? Mas ela pode ser considerada a última opção. Eu acho que antes de você desistir, você deve tentar rever os passos que você deu, né? Rever o contexto que você está inserido, né? E tentar mudar. E, de novo, mudança é sair da zona de conforto. É ter que aceitar um pensamento novo, é ter que aceitar que o outro tem razão. Isso tudo vai quebrando o paradigma, né? Essa coisa do paradigma que a gente vem trilhando, né? Que a sociedade impõe, que a televisão impõe, que a massa faz com que nos leve a pensar de uma forma que é muito ruim, que a gente deveria ter mais atenção na autorreflexão, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter certeza dos valores que são importantes para você. Porque essa é uma base de sustentação para as suas atitudes e para o seu dia a dia. Então, não ter dado certo é uma oportunidade de aprendizado. Quando você erra, você se permite a checar, a olhar, e até o fato de você ter um impulso de recomeçar ou refazer, você precisa saber aonde você errou. Senão você vai ficar nesse ciclo giratório, continuando errando e não evoluindo. Então, a oportunidade que a gente tem no erro é o aprendizado. O erro sempre traz aprendizado para aquele que quer enxergar. Pronto? Pronto. Muitas vezes queremos que os nossos problemas sejam resolvidos rapidamente, sem mudarmos nosso interno. A mudança deve acontecer internamente. Nada que é externo consegue fazer mudanças em você. Você só muda quando se disponibiliza a mudar internamente. Eu diria que é quase mais do mesmo do que falamos até aqui, né? É a zona de conforto, é você não mudar, não permitir a autorreflexão Não e a achar, opinião do outro, né? A opinião do outro é importante. Na verdade, ele fala isso também da pessoa ir ao centro buscar ajuda, né? Então, Ela não ela vai busca buscar ajuda no ajuda. centro. Ela não busca ajuda, ela busca solução. Ela quer Isso, ir exato. lá e quer que o santo resolva o problema. Ó, meu problema é esse, está dessa forma. O que o senhor vai fazer para mim? Algumas pessoas falam bem assim, mas enfim. Então, eu acho que é disso que ele fala, né? Não adianta você ir em qualquer lugar que seja, porque por mais que você procure ajuda, se você não entender que são os seus pensamentos internos que precisam ser mudados, você não vai conseguir mudar, né? E aí as pessoas acabam perguntando, tá, mas então para que serve o centro? Ele serve para potencializar o seu pensamento, né? Então, o centro está ali potencializando aquilo que você está pensando. É a Se você fagulha. não mudar os seus pensamentos, não tem o que fazer, né? Por isso que ele diz, me dê a fagulha que eu transformo em fogo. Então, o pensamento tem que vir, a mudança, a atitude, a revisão, a reflexão, é sempre da pessoa. Então, eu volto a falar, a gente já falou isso algumas vezes, né? Me dê a fagulha que eu faço fogo. Então, o princípio, a ação, a decisão do livre-arbítrio é sua. Então, você precisa fazer. E a segunda nós podemos fazer tudo com você, mas nada por você. Então, é sempre você. Não adianta transferir, né? A Pérsia colocou ali, né? Coitado do santo. Não adianta. Né? A gente vê, a história se repete, a gente vê gente que vai lá uma vez, conversa, vai numa outra, toma o passo, volta na terceira vez, puta, com a vida mudando, as coisas acontecendo, explode, resolve as coisas maravilhosamente bem. E temos pessoas que vai 3, 4, 12, 15, 20 vezes na mesma situação.
Enquanto ela não enxergar que a mudança tem que começar do interno para o externo, as entidades não podem fazer por ela. Enquanto o espaço interno estiver cheio, você não traz o novo para dentro. Então, você não consegue vivenciar o novo ciclo. Então, você precisa da faxina interna para você criar novos espaços, para que isso seja absorvido pelos novos pensamentos ou novas atitudes. As vidas que escrevem mandou aqui. Verdade, essa pandemia nos mostrou o valor da vida e as oportunidades pós-quarentena que estão chegando para todos nós. É verdade. Verdade, mas a Tati, mas que um abraço do Pai Guiné dá um conforto, isso dá. As entidades nos confortam, é verdade. Ai, pior que vai demorar esse abraço de novo, né? Quando você produz um pensamento energeticamente novo e potencializa esse pensamento, você cria uma corrente energética para que as suas ações se transformem em atitudes, criando assim um novo ciclo. Acabei falando a frase dele. Você precisa dar esse combustível para a pessoa, para que ela possa alimentar na mente dela, através de pensamentos concretos positivos, a firmeza para que haja essa retroalimentação dos pensamentos, tendo assim como consequência as novas atitudes. Então, é aquilo que você falou, é trabalhar o pensamento o tempo todo, precisa trabalhar, não dá para parar. Enquanto tiver vida, tem que movimentar o pensamento positivamente. Isso. O pensamento tem que estar no positivo, mas o que dá sustentação ao pensamento, criar o novo, que é o conteúdo, pensamento é frequência, né? E aí vem o conteúdo, é a atitude. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Não adianta pensar e continuar agindo na mesmice que você sempre agiu. Você precisa pensar positivo, mas ter novas ações. Mudar o padrão energético ou das atitudes que você tem. Aí você abre um campo áureo novo, trazendo um novo ciclo e preenchendo ele com as suas atitudes novas. Com pensamento em frequência sutil, você vai amplificar o seu campo energético, recebendo do universo a mesma frequência sutil que vai te trazer e vai te trazendo resposta e você deixa de patinar e começa a subir os degrauzinhos. E aí a vida segue. A sua função é mudar os pensamentos e mudar as atitudes. Olhar para dentro de você e confiar nesse ser que está aí dentro, porque ele continua existindo. Pode estar adormecido, mas está aí dentro, porque ele faz parte integrante do seu ser. Desperte-o para que você possa caminhar e se igualar ao tempo, e assim continuar a vida. Você sabe uma coisa que eu acho interessante desse pedaço da apostila? O quanto a gente se depara com as pessoas, ou conosco, ou a gente mesmo, que o pensamento, a palavra ou a atitude do outro é a certa ou é melhor. Quantas vezes a gente anula o nosso pensamento, a nossa atitude e embarca naquilo do outro? O outro faz tal jeito e dá certo para ele e você acha que está tudo certo, né? Então, eu vejo muito essa questão de você repetir o padrão do outro, em vez de acreditar no seu potencial, de desenvolver o seu potencial. Existe um ser dentro de você e não existe ninguém mais verdadeiro do que você com você mesmo. Você deve trabalhar com o outro a responsabilidade. É responsabilizá-lo pelo momento que ele está vivendo. Ele precisa saber que errou. Não transferir a responsabilidade para terceiro, pois ninguém é dono de vocês. Ninguém é dono do seu pensamento. Isso está muito ligado quando a gente fala que a gente errou por causa do outro, né?
o outro te induziu ao erro, o outro te fez errar, que o outro falou que era a melhor forma, era aquela, né? Mas foi o seu livre-arbítrio, Outra, que te fez seguir dessa forma. Foi uma escolha. o outro abriu o centro. Congelou. Ah, entendi. O seu pensamento pode ser represado, mas não pode ser extinto, porque a força do pensamento é incalculável. Pensamento é ação, é energia. O pensamento cria um ser espiritual, uma energia densa, consistente. Pode ser uma energia positiva ou negativa, mas sempre está gerada pelo seu pensamento. A forma pensamento, né? Atualizando e trazendo talvez isso para as apostilas mais recentes, dentro dessa mudança de vocabulário que a gente vai adotando com o conhecimento, é o que a gente chama de forma pensamento, né? Ele é energia, né? E a gente consegue perceber isso, né? Os médiuns clarividentes enxergam, os médiuns sensitivos sentem no corpo áureo essa energia de pensamento. Então, às vezes a pessoa chega tão carregada lá que acha que tem um encosto, tem um obsessor. E, na verdade, não tem nada. Ele tem forma pensamento. Ele pensa tão negativo, ele está tão autodestrutivo, ele está tão desacreditado nele mesmo, né? As pessoas que estão em depressão, por exemplo, são pessoas que 99% não tem o espírito obsessor ou não tem nada espiritual, né? Ele tem formas pensamentos super densa, de baixíssima intensidade energética, né? Formada pelaquela energia que ele criou e retroalimentou ao longo do tempo. Essa forma foi ficando tão grande que foi dominando todo o espaço áurico dela, né? Tampando os seus chakras, né? Fechando os chakras dessa pessoa e fazendo com que ela vá se autodefinhando, mas se autodefinhando dentro dos próprios pensamentos. Por isso a dificuldade, e hoje a ciência já trata a depressão como doença. Porque ela tem um reflexo no corpo físico imenso. Ela define o ser humano, deixa a pessoa, às vezes, prostrada dentro de casa, na cama, de não querer levantar para tomar banho, para se alimentar. Ela quer sumir. Ela quer morrer. Porque ela não tem mais força para lidar com os próprios pensamentos que ela mesma criou. Mude a forma de pensar para eu posso, eu quero, isso não me pertence mais, estou vivendo um outro momento. Fale assim para você. Quem precisa se convencer é você. E nós fazemos com você. E tem uma grande diferença nisso, porque a atitude, a escolha, o livre-arbítrio é do ser humano. Nós, espíritos, não podemos interferir no seu livre-arbítrio. Essa responsabilidade é de cada um de vocês. Deixa eu só pegar aqui 2 trechos. A Lígia tinha comentado aqui que era mais fácil apontar o dedo ao outro. Aí a Marici embaixo, sim e não, respeitar o pensamento do outro é melhor tirar da sua vida. Eu acho, só pegando esse gancho, sim, a gente tem a tendência de apontar o erro do outro e não apontar seus próprios erros. Legal. Sim e não respeitar pensamento, eu acho que sim. A gente deve respeitar a forma de pensar do próximo. Se isso vai fazer parte da minha vida, ou se isso vai fazer parte de mim de alguma forma, isso é o livre-arbítrio que eu tenho de aceitar ou não esse pensamento ou essa atitude. Eu não preciso concordar. Eu tenho que aceitar que ele teve ou tem aquela atitude ou aquele pensamento. Mas não quer dizer que eu precise aceitar este pensamento. Então, eu só trago para a minha vida se eu, por livre-arbítrio, aceitar.
Há vidas que escrevem, vocês recomendariam repetir mantras no trabalho? A gente não ficaria muito ligado no espiritual? Não. O mantra, a energização, você pode fazer a qualquer hora do dia e em qualquer situação, né? O mantra, ele é uma e repetição respondendo a isso energética. também, e respondendo a isso também, nós somos seres espirituais, né? A nossa vida inteira é espiritual. A gente é que fez essa separação. E lá no centro, a gente ensina muito o espiritual ligado à nossa respiração, né? Enquanto eu inspiro e expiro, eu estou trabalhando a minha espiritualidade. Então, por exemplo, quando eu falo eu posso, eu quero, isso não me pertence mais, eu me amo, são mantras, né? Qualquer coisa que eu repita, inclusive, eu não sou capaz, eu sou infeliz, eu sou inferior, também é um mantra, só que negativo, né? Então, qualquer palavra que a gente fale para a gente que eleve a nossa frequência, não importa onde a gente estiver, é isso que a gente precisa aprender, nós precisamos elevar a nossa frequência, seja em qualquer lugar que a gente esteja, né? Isso não significa, por exemplo, no nosso caso, que é um centro de Umbanda, não significa que eu vou incorporar a entidade porque eu estou trabalhando com aquela frequência. Não, ela tem que ser algo constante na minha vida, né? Eu preciso estar o tempo todo em frequência elevada. Isso não significa que isso vá afetar a minha vida profissional, amorosa, porque isso tudo está dentro do pensamento e não externalizado para que todo mundo perceba. Por isso que a gente faz com o pensamento. Legal. E aí ele fala assim, então eu digo, o ser humano insiste em querer ver para só depois poder crer. Os milagres só ocorrem através da fé. Não temos como materializar isso. A fé não é concreta. Lembre-se que o que comanda o ser humano é aquilo que ele pensa, e através dos bons pensamentos vem aquilo que ele executa. Então, eu acho que fala um pouco disso aí também, né? Da gente elevar os nossos pensamentos sempre, trazer para a nossa mente essa fé, que é a força energética que te move para você viver, né? A gente acaba ligando, algumas palavras ao religioso, e não, né? Espiritualidade e fé, elas não estão ligadas ao religioso. Se eu tenho fé em mim mesma, eu vou ter força energética para poder construir a minha vida e o meu entorno. É por isso que o pai sempre fala que a religião é o caminho que te leva, né? Ele te leva a Deus, ele ainda fala assim, né, que você repete, qual é a melhor religião? A que te levar a Deus, seja ela qual for, né? Então, ele mesmo que está ali naquele centro, ele não fala que aquela religião ali daquele centro é a melhor. Ele fala que a melhor é a que te levar a Deus, a que te possibilita ser uma pessoa melhor. É isso que ele fala, né? De ser melhor para si mesmo, primeiro, para depois ser melhor para a sociedade, né? Até porque a energia em si, ele não tem dogma nenhum. Ele não está nem na igreja católica, nem na evangélica, nem no budismo, nem no taoísmo, nem na Umbanda, nem no candomblé. A gente não pode rotular a energia como uma propriedade de alguma dessas religiões. Na verdade, não é de nenhuma, né? E aí ele fala, não compactuo com essa síndrome de coitadinho. Eu exijo que todos sejam conscientes. Se você quer realmente ajudar alguém, então haja conscientemente. Não faça o jogo da pessoa. Não deixe a pessoa transferir para você a responsabilidade que cabe a ela. Esteja ao lado dela, mas fazendo com que ela entenda a responsabilidade pelas ações que ela cometeu ao longo da vida. Então, ele está sempre trazendo para o agora, né? Você fez suas escolhas, então agora se responsabilize pelas escolhas que você fez, né? Não fique no papel de vítima.
Porque quando a gente está no papel de vítima, a gente esquece tudo que a gente fez lá atrás. Então, toda aquela ação do passado, que foram as escolhas que eu fiz, estão me trazendo para o agora uma consequência, uma reação. Então, neste momento de eu estar vivenciando isto desta forma, nada mais é do que as escolhas que eu fiz no passado. Então, eu tenho que ter a consciência e o aprendizado de que essas escolhas que eu fiz me levaram até aqui e que hoje não me deixam confortável, né, pela situação do agora que eu estou vivenciando. Ok, tomei consciência, deixei de ser vítima. O que eu estou fazendo a partir do agora, entre as novas ações, para que amanhã, no futuro, eu possa não estar vivenciando o papel de vítima e sim de vitória e de conquistas. O conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. E o conhecimento é um pensamento codificado, mas pensamento. Se eu falo uma palavra e explico o significado, você carregará com você esse conhecimento. Se eu falar uma palavra e não explicar, o resto da vida você terá essa palavra como abstrata. Você não aprende a codificar. Então, o conhecimento é importante para a sua própria evolução. Se você continuar com as mesmas coisas do passado, você vai viver do passado, você vai viver das histórias antigas e não vai ter suas próprias emoções, seus próprios valores, suas próprias conquistas. Então tem que evoluir. Para evoluir, tem que conhecer, tem que aprender. E praticar, né? Ultimamente ele vinha falando muito com a gente que a gente tinha que praticar. Não adianta você ficar conhecendo, virar uma enciclopédia se você não pratica aquilo que você aprende. Isso quando a gente fala em conhecimento teórico, né? O conhecimento vem da prática. Você pode ter a teoria e nunca usar a teoria para nada. Então você não aprendeu, você conheceu. A prática é que te leva ao conhecimento sobre uma ação. É preciso preparar o dia com pensamentos positivos. Meu dia será fantástico, eu quero um dia bom. E aí você levanta já desejando coisas boas para você. As suas escolhas estão diretamente ligadas à energia que você demandou ao começar o dia. Tudo que você pensa é energia. Então você cria um primeiro estereótipo áureo positivo, para que o dia corra positivamente. São as escolhas. Pense nas escolhas que você fez, como você direcionou seu pensamento e assim decida sempre pelo positivo. Suas escolhas precisam ser premeditadamente pensadas. Assim você consegue definir conscientemente o que deseja. Se eu puxar isso para 3, 4, acho que mais 4 anos para frente, a gente entra naquelas aulas de frequência e começa a entender que esse comportamento que ele estava ensinando para a gente era nada mais do que a gente acordar elevando a frequência do pensamento. Então, ao pensar, você gera uma energia. Essa energia pode estar em qualquer frequência. Ela pode ser uma frequência densa, ela pode ser uma frequência sutil. Então, quando eu tenho livre-arbítrio, faço uma determinação, uma escolha de elevar esse pensamento, eu estou criando uma egrégora positiva de conectada ao universo. Eu vou ter o quê? Frequências positivas que vão se interligar no mesmo padrão energético daquilo que eu estou pensando e gerando. Então, a oportunidade, as probabilidades, que a gente tanto fala depois nas aulas de quântica, vem desse momento inicial. Se você pensa negativo, você vai atrair energias negativas, energias densas do universo. E elas vão se conectando. Mas a verdade também é, se eu penso positivo, eu estou gerando energia sutil que vai se ligar ao universo, a outras frequências sutis e poderosas. Positividade sempre, é isso aí.
Eu estava aqui pensando, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando. Primeiro, graças a Deus que eles são super pacientes, né? Ou se não são, eles aprenderam a ser. E segundo, assim, tipo assim, ele falou isso em 2013, e aí, quando ele repetiu em 2017, a gente ainda não estava fazendo. Então, é muita paciência. E terceiro, ainda bem que o pai Guiné ficou um tempão antes de vir o pai Joaquim, né? Porque assim, minha Nossa Senhora, eu fico pensando o que seria se não fosse o pai Guiné na nossa vida com aquela tranquilidade, aquela calma dele, porque olha só, acho que nem Jesus descendo na terra rolava, mas Mas tudo bem. eu acho que foi um tempo de construção de todas as pessoas que chegaram, que hoje fazem parte desse grupo, grupos que se formaram internamente, pessoas que se conheceram. A gente tem tanta coisa olhando 5 anos, né, de um tempo para outro. Né? Você vê o Reluzem hoje, você vê a Paulinha Oliveira com o... Esqueci o nome do... Agora ela está fazendo o mapa astral, meu amor. Não, mas como é que chamava lá? Ela tem um site dela lá, o Toque do bem. Toque do Bem. Né? Quanta coisa se construiu, quantas pessoas aí, Holanda, olha quanta coisa a Holanda vem fazendo, né? A Aninha Maricico, a aplicando numerologia. lá. Quer dizer, a gente tem, nesse tempo, uma evolução do próprio grupo que hoje consegue ter uma uniformidade de pensamento, né, que é capaz de chegar nisso. Eu acho que, na verdade, eles são sábios e nós é que precisamos desse tempo para ter uma uniformização de pensamento entre grande parte do grupo, que hoje a gente vê os resultados. Quando você pega cada um ali, né, desse grupo que está formado, o que foi há 10 anos atrás e como todo mundo está hoje, eu vejo evolução em todos os filhos. Eu vejo evolução em todos eles. Boba. Se estivermos com pensamentos densos e tentarmos a todo custo transmutar aquilo, é possível conseguir uma comunicação mental com o guia espiritual? Repete. Oi? Se estivermos com pensamentos densos e tentarmos a todo custo transmutar aquilo, é possível conseguir uma comunicação mental com o guia espiritual? Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida relativa a isso. E vou explicar por quê. Não sei se diretamente com um guia espiritual, mas eu diria com as entidades e com os mentores. A opção do pensamento é sua. Então, quem faz a determinação é você. Então, você pode estar no momento mais difícil, mais denso que você pode estar passando. Se por uma fagulha você parar, direcionar o seu pensamento positivamente, ele é a luz que acende no quarto escuro. Ele se conecta. Eu tenho certeza absoluta, não tenho a menor. É o positivo dentro do negativo, é a conexão espiritual, é o que o pai fala de fagulha se transformar em fogo. Né? Então, a conexão, a escolha da frequência e do pensamento é de cada um de nós. A partir do momento que a gente tem a atitude de fazer essa escolha, a gente ingressa no plano espiritual e ingressa nas frequências sutis. Não tenho a menor dúvida disso. Ó, ele vai responder essa pergunta dela lá em 2014, tá? É através do pensamento que a energia é produzida e você transforma o seu estado atual num estado melhor. Quando você tem isso como um ciclo, como uma corrente contínua, você está produzindo automaticamente pensamentos positivos, que atraem pensamentos positivos, que atraem pensamentos positivos e que vão melhorando o seu dia a dia. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque vocês estão induzidos a pensarem de forma rotineira. Vocês estão condicionados à rotina da vida de vocês. Mas o que você está rindo?
Não, Se ele responder lá em 2013, não. não. Ele já usava neurolinguística. Não é fácil. Caraca, não é fácil. Eu estou falando. Ele não falou que é difícil, né? Ele falou que não era fácil. Ele já Não, usava neurolinguística. Na semana passada, ele falou isso. Na neurolinguística, eu uso. Eu escolho viver um dia feliz. Ele fala essas palavras. Na neurolinguística, se você usar a neurolinguística, você vai dizer para você mesmo: eu escolho ter um dia feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho pensar positivo. Em 2012 é a aula que ele fala isso. Mas, Vidas que Escrevem, só para responder aqui a Vidas que Escrevem, não faz pergunta não, fique à vontade, ninguém faz muita pergunta não. Aqui é a oportunidade que a gente tem de... Pode fazer as perguntas que quiser, não é isso? A gente não sei se vai dar para responder todas, mas a maioria, até porque a sua pergunta serve muitas vezes para os outros ou mesmo para te esclarecer. Vamos nessa. Corrente contínua. Olha lá vem a nossa física. Lá vem a nossa física, né? Corrente contínua. Fluxo ordenado no único sentido. No sentido do pensamento positivo. Isso é quântica. Mais para frente, ele entra na quântica explicando a espiritualidade e explicando a forma pensamento acontece, né, no universo como um todo. É muito interessante quando a gente chegar nessa fase, relembrando todas essas coisas anteriores. Aí ele fala aqui de novo, ó. A vida é feita de escolhas. Se vocês prestarem atenção, vão ver quantas escolhas vocês fazem ao longo de um dia. Então, começa com a escolha de se levantar da cama. Isso é uma escolha, né? Se eu vou levantar ou se eu não vou levantar. Então, entra também a responsabilidade de poder ou não poder ficar na cama. Nós temos 3 minutos. Ixi, corre! É através do pensamento que a energia é produzida e você vai transformar o seu estado atual num estado melhor. Acho que podemos finalizar nisso. A gente usa depois, na próxima, o resto dessa apostila, antes de passar para a próxima. Senão a gente vai ficar sem conseguir dar alguma resposta por inteiro a alguém. Posso dar uma última tamancada? Pode. Você adora. Ariana. Adoro. A minha porção ariana adora. Muitos negligenciam a própria vida para viver a vida do outro. Isso acontece muito com as mães. Elas abrem mão da própria vida para cuidar dos filhos eternamente. O filho já tem netos e ela continua vivendo para eles, negligenciando sua própria história. É verdade, é uma tendência muito forte que a gente vê. Acho que todo mundo conhece um caso. Todo mundo tem uma mãe assim.